Olá pessoal do canal Conversando com Deus. Este canal ele foi criado com o objetivo de colocar mensagens expositivas da Palavra de Deus, bem como também alguns devocionais que eu coloco neste canal Conversando com Deus. Só que hoje eu decidi fazer um vídeo bastante diferente no canal Conversando com Deus. E eu quero fazer um vídeo apresentando a vocês esse box do comentário que foi lançado pelo reverendo Augusto Nicodemos, até aqui o comentário, e é o box deste comentário da carta de Paulo aos Romanos. Todos sabem muito bem e conhecem o reverendo Augusto Nicodemos, e a editora Vida Nova acabou de lançar este livro da carta de Paulo aos Romanos. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele fez essa exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos com muita maestria. Ele dividiu a carta de Paulo aos Romanos, que tem 16 capítulos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, ele aborda o poder de Deus para a salvação. E você sabe muito bem, meu querido ouvinte, que a carta de Paulo, ela foi escrita para uma igreja mista, que era composta tanto de judeus como gentios. E no capítulo 1, versículo 16, Paulo lhe apresenta, quando ele diz: não me envergonhe do evangelho, isso está lá escrito em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala sobre o poder de Deus para a salvação. E a partir do capítulo 8 até o final do versículo 16, ele fala sobre o poder de Deus para a santificação. Então, o reverendo Augusto Nicodemos, ele divide a carta do apóstolo Paulo aos Romanos nesta duas etapas. Então, este box, esse kit, temos aqui, o kit, o poder de Deus, 2 volumes, 1.248 páginas, de exposição simples, clara e prática. A mensagem de Romanos para a igreja de hoje, o poder de Deus para a salvação. E a mensagem de Romanos de 8 a 16 para a igreja de hoje, o poder de Deus para a santificação, lançado aí então pela editora Vida Nova. Também o Augusto Nicodemos, ele tem outros comentários, como a carta de Paulo aos Gálatas, onde ele vai falar sobre a liberdade do crentes, livres em Cristo, ok? Então vamos lá, gente, eu vou abrir esse box aqui para estar mostrando para vocês aí que estão em casa, cada tópico que o reverendo Augusto Nicodemos então expôs na carta de Paulo aos Romanos. Só para vocês terem uma ideia, Augusto Nicodemos tem o seu canal, e no seu canal ele faz essa exposição no seu canal no YouTube, ok? Então temos aqui o poder de Deus para a salvação. Então vamos abrir, vamos ver, mexer aqui, vamos ver o que tem na carta nessa primeira parte da exposição. Eu trouxe até, ok, consegui aqui abrir. Ok, então temos aí, deixa eu afastar aqui, então vamos abrir, vamos ver o que está escrito aqui atrás. Então, temos aí um breve resumo, escrita por volta de 57 depois de Cristo. A carta aos Romanos foi endereçada por Paulo aos cristãos
que ele não conhecia pessoalmente. E aí, enfim, né? Aqui neste volume, Augusto Nicodemos expõe os primeiros capítulos dessa mensagem poderosa de Paulo aos cristãos de Roma, para nos lembrar que a salvação oferecida pelo Evangelho só pode ser alcançada mediante a união com Cristo em sua morte e ressurreição. Ok? Então vamos lá. Vamos então entender um pouco do livro. Temos aí a capa, temos a orelhinha, né, para você marcar quando estiver lendo. Temos a contracapa. Ok? Então vamos para... Deixa eu tentar aqui dar um pequeno zoom. Ok. Então vamos lá, gente. Então temos aqui o sumário. Deixa eu aproximar aqui. No capítulo 1 ele vai falar sobre o Evangelho de Deus. Capítulo 2, o amor de Paulo pelos romanos. Capítulo 3, o Evangelho, o poder de Deus para salvar. Capítulo 4, a revelação de Deus na natureza. Capítulo 5, a origem da idolatria. Capítulo 6, abandonados, o juízo de Deus sobre nossa geração. Capítulo 7, que é um tema bastante relevante aí para os nossos dias, para os dias de hoje, que ele vai tratar sobre a homossexualidade, uma perspectiva bíblica. Capítulo 8, mentes reprovadas. Capítulo 9, o fundo do poço. E aí no capítulo 10 ele vai falar sobre Paulo e o moralista. Então deixa eu avançar. Então temos aí, ó, gente, mais ainda sobre o livro, capítulo 11, 12, a lei no coração, a hipocrisia e os seus defeitos. E aqui no capítulo 23, paz, acesso e regozijo. Então, muito bom o livro do reverendo Augusto Nicodemos. Temos aqui o prefácio, né, do livro, bem legal mesmo. Então, deixa eu pegar aqui algumas coisas. Ele vai tratar aqui sobre a importância da carta de Paulo aos Romanos. E deixa eu avançar mais um pouco. A autoria da carta, a igreja de Roma. Deixa eu dar aqui, opa, deu zoom demais. Aqui. Deixa eu... Pronto. E aí, para avançar mais um. Ok. Qual o propósito da carta? Fator motivador e a data de composição. Enfim, o Evangelho procede de Deus. Bem interessante mesmo, gente. Então, temos aí a primeira exposição, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou aqui folhear o livro para você dar uma olhada. Opa! Onde a homossexualidade se origina. Aí vai embora. Ok, temos aí capítulo 1. A revelação de Deus na natureza, a idolatria e a depravação dos gentios. Bem interessante, pessoal. Ok? Deixa eu... Ok, gente. Então vamos agora... O poder de Deus para a santificação. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Este é o segundo livro, o segundo volume da exposição do reverendo Augusto Nicodemos,
na sua carta de Paulo aos Romanos, onde no primeiro ele fala sobre o poder de Deus para a salvação, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7, e do capítulo 8 até o capítulo 16, até o final do capítulo 16, ele aborda sobre o poder de Deus para a santificação. Então, mais uma vez, o livro bem elaborado pela editora Vida Nova. Temos a orelhinha, a capa, contracapa, ok? Então, vamos ver logo o sumário. Nenhuma condenação há, logo no capítulo 8 do versículo 1, quando Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como sabemos que somos salvos? O testemunho do Espírito Santo, os gemidos da criação, a intercessão do Espírito, para que fomos predestinados e as bases da certeza da salvação. Ok? Temos mais aí, para você dar uma olhada. Ok? Deixa eu afastar o negócio para cá. E temos aí, então, já iniciando o capítulo. Nenhuma condenação. Romanos 8, do 1 ao 4. Como Deus nos livra da condenação. E a exposição. Ok? Então, vamos folhear um pouco aí o livro. Muito conteúdo, tá, gente? Para quem gosta, aí para pastores, professores. Olha aí, Romanos 8, 31, 39, a certeza final do cristão, as bases da certeza da salvação. Muito bom para pastores e pregadores aí que gostam de fazer sermões expositivos, né, que gostam de elaborar sermões expositivos, ok? Muito bom. Pois é, então, gente, você acabou então de ver aí onde eu apresentei para você esse box, esse kit da exposição da carta de Paulo aos Romanos pelo reverendo Augusto Nicodemos. O poder de Deus para a salvação e o poder de Deus para a santificação. Então, excelente comentário para quem quer iniciar uma exposição na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu irei fazer isso em breve aqui na igreja onde eu sou pastor, e eu tenho vários comentários na carta de Paulo aos Romanos, de João Calvino, de John Murray, de John Stott. Eu tenho vários comentários, e este comentário, esse box aqui, esse comentário em 2 volumes, certamente veio para cooperar na exposição que eu irei preparar para a igreja onde eu pastorei. Então, fique com Deus. Até o próximo review, até o próximo vídeo.